Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Charles e aqui eu mostro para vocês, compartilho com vocês a minha carteira de investimentos de forma aberta. Além disso, eu mostro na prática como eu gerencio ela, tá? Tudo que eu compro, que eu vendo, tudo que eu faço aí com a minha carteira e todos os meus ativos, os investimentos que eu tenho, eu mostro para vocês, eu compartilho aqui e mostro na prática. Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui eu reinvestindo os meus dividendos que eu recebi nesse mês. Eu comecei a gravar um vídeo ontem, só que quando eu me dei conta não estava saindo áudio. Então, assim, eu gravei o vídeo, por sorte eu não reinvesti ainda os meus dividendos, mas eu vendi um ativo e eu quero mostrar para vocês qual ativo que eu vendi. Eu já tinha comentado sobre isso com vocês. Eu ia dar um jeito no TOR 11, porque assim, para mim não faz sentido eu investir num ativo que não está me trazendo retorno. Ele é um fundo high yield, ou seja, paga dividendos, estava pagando dividendos aí muito altos e ele teve uma inadimplência e acabou caindo assim perto ali dos 50% a sua cotação e parou de pagar os dividendos todo mês, tá? E para mim que tem uma carteira que é previdenciária, ou seja, eu foco em receber renda todo mês, para mim não faz sentido nenhum eu estar aportando e reinvestindo os meus dividendos, um ativo que não vai me pagar todo mês, tá? Por isso eu decidi substituir ele. Eu vou mostrar aqui para vocês o novo fundo imobiliário que eu vou reinvestir os meus dividendos e a compra desses fundos serão feitas apenas com os dividendos, tá? A gente não vai fazer aportes aí para investir nesse fundo. Tudo que a gente conseguir arrecadar aqui de todos os fundos imobiliários, a gente estará jogando para esse FII que eu vou mostrar para vocês, tá bom? O saldo tá em conta aqui. Eu coloquei mais R$15, que eu aportei R$15, porque no vídeo passado o aporte que eu fiz e os investimentos que eu fiz, ele comeu um pouquinho daquele saldo ali que era dos proventos recebidos esse mês, tá bom? Então eu repus ele e coloquei ali uns R$2, R$3 a mais. Juntando com o que eu peguei de volta ali do Tord, temos R$35,35. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês a venda de ontem. Tá aqui, ó. A venda foi executada ontem, já tava, acho que tava fechando já o mercado, era 5h35 da tarde. Aqui, ó, dia 26/4, eu vendi as 4 cotas que eu tinha. Então, assim, eu tô mexendo agora na minha carteira, agora que é cedo, né, para não ficar pior depois. Porque se eu fosse reinvestindo e tivesse um valor considerável nesse fundo, aí ficaria ruim assim para mim mexer. Porém, eu tinha apenas 4 cotas, tá? Então, assim, já é melhor mexer agora e arrumar aí no começo do que ficar aportando nele e não receber dividendos e depois só passar raiva, tá? Então, já me desfiz dele aqui e agora eu vou colocar outro fundo imobiliário no lugar dele. Também é um fundo de papel e eu vou estar apresentando ele para vocês agora. O nome dele é VGIR11. Eu chamo ele de VGIR, tá? Mas é VGIR11. Ele tem uma liquidez diária de 419.772. O último rendimento dele foi de 12 centavos. Isso nos traz um dividend yield de 1,29% no mês. O patrimônio líquido dele é de 993.300.000. O valor patrimonial dele por cota é de 9,62, porém ele está um pouco descontado aí em 5%, tendo que isso a gente consegue ver aqui no indicador chamado PVP. E o valor que ele está sendo negociado hoje é de 9,17, com esse pequeno desconto aí. Ele teve um deságio aí no mês de quase 2%, aqui na rentabilidade do mês. E a gente vê que ele é um fundo de papel e investe em CRIs, que são as dívidas imobiliárias. Aqui a gente vê que as taxas que o fundo cobra, né? Tem a taxa de administração, tem a taxa de gestão e a taxa de performance. Juntando a taxa de administração e a de gestão dá 1%. E daí a taxa de performance é 20% sobre o que exceder o CDI, tá? Então se a gestão conseguir passar do CDI, o que excedeu o CDI ali, eles pegam para eles 20%. E é justo, pelo bom trabalho que eles estão desempenhando. Aqui vamos ver um pouco dos dividendos. Ele é um fundo que vem pagando dividendos desde novembro de 2018, não deixou de pagar, e aqui em março ele pagou 12 centavos por cota. E a gente vê a média de porcentagem, tá? Ele vem crescendo, se vocês repararem aqui, ó, ele saiu de por volta de 0,70% ali, e hoje está pagando acima de 1,20% ao mês.
Vamos dar uma olhadinha aqui no relatório, que é muito importante a gente entender um fundo antes da gente investir o nosso dinheiro nele. Aqui eu quero ler com vocês essa introdução do relatório, que eu já dei uma estudada nele antes e percebi uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar aqui com vocês. Vou estar lendo aqui junto. Ó. O fundo encerrou o mês de março de 2023 com 94,8% de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 53 diferentes operações, num total investido de 941,9 milhões. Os demais recursos estavam investidos em instrumento de caixa, ou seja, ele colocou aqui 94,8% em dívidas imobiliárias, tá? Então, a maior parte, ou quase tudo, o patrimônio do fundo está alocado e distribuídos entre essas 53 operações aí. Então, 53 dívidas, está muito bem diversificado o fundo. Para mim, é um excelente número, tá? 53 é você pegar a sua carteira ali e dividir em 53 ativos. E uma coisa que me chamou a atenção é aqui, ó, essa parte aqui que eu vou ler para vocês. Considerando as últimas discussões que vêm sido veiculadas pela imprensa local, especializada sobre uma eventual crise de crédito nos FIIs de CRI, a equipe de gestão gostaria de reforçar que todos os CRIs da carteira do fundo encontram-se adimplentes, com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos e próximos de todos os ativos. Na opinião da gestão, a carteira continua saudável. Isso daqui é muito importante, porque apesar de toda aquela fumaça que foi criada aí de fundos imobiliários de papel recebendo calotes aí de várias empresas e até fundos de tijolos também recebendo, não recebendo os aluguéis aí das empresas, ou seja, tanto fundo de papel quanto fundo de imobiliário teve vários casos aí de inadimplência. Apesar disso tudo, ele afirma aqui, ó, a gestão do fundo afirma que o fundo continua saudável, que tá todo mundo adimplente, ou seja, tá todo mundo pagando as dívidas certinho, tá? Tá tudo dentro dos conformes e não tem problema nenhum aqui com nenhum CRI. Tá todo mundo pagando certinho. Cara, isso é muito importante. Por isso que é bom a gente ler os relatórios, se aprofundar um pouco mais no fundo, antes de só pegar e ver isso aqui, ó. Antes de pegar e ver isso aqui, ó. Ah, último rendimento 12 centavos, é equivalente a 1,29% ao mês. Nossa, tá pagando um ótimo dividendo, acima de 1% ao mês. Beleza, PVP tá abaixo de 1. Vou comprar. Não é só isso, entende? A gente tem que dar uma olhadinha no relatório e procurar entender. Eu ainda não entendo tudo o que está colocado aqui, tá? Não entendo tudo, mas eu procuro sempre aprender um pouco mais, sempre, cada dia mais tá aprendendo sobre como ler o relatório, como entender o que a gestão tá passando pra gente, tá? Isso é muito importante. Aqui são todos os CRIs. Tudo isso daqui é os CRIs. A maioria está indexado em CDI, que a gente vai ver mais para baixo, mas está aqui, ó. CDI mais 3%, CDI mais 4%, IPCA mais 9,5%. Então a gente vai ver aqui mais para baixo, ó. Quase 95% da composição da carteira está alocada em CRI, ou seja, nas dívidas imobiliárias, e apenas 5% está em caixa. Desses CRIs, 95% é indexado ao CDI e mais uma correção, e 5% é indexado ao IPCA, ou seja, a taxa de inflação, mais uma correçãozinha ali também. Aqui a gente vê que o foco mesmo deles é no residencial, tá? É 97,1% em residencial, aí depois vem shopping, hospital e escritórios. Isso daqui eu preciso entender mais o que isso significa. Como eu falei, eu não entendo tudo disso daqui ainda, mas o pouco que eu sei, a gente já consegue ter uma noção aí do que a gente está fazendo. Então, eu aconselho vocês também a sempre que for investir, dar uma olhadinha nos relatórios, ver o que o gestor está querendo dizer nas páginas, para a gente ficar sempre muito bem informado sobre o que está acontecendo. E aqui é a parte dos CRIs, né? É o nome da empresa e um pouco mais sobre cada CRI, tá? Aqui um pouco mais detalhado, tá? Então aqui a gente vê todos os CRIs, tá bom? Tá tudo aqui. Então a gente já viu que a gestão considera ainda esse fundo saudável. Ele é um fundo de papel e fundos de papéis também têm um certo risco, um pouco mais elevado aí quando a taxa de juros está alta, tá? Se a taxa de juros, se a Selic tivesse baixa ali, o risco de alguém ficar inadimplente aí, o risco do fundo tomar um calote seria menor.
Mas como a taxa de juros está muito alta, o risco é um pouco mais elevado ali, tá bom? Então a gente tem que sempre ter essa clareza em mente antes da gente investir em qualquer fundo, tá bom? A taxa lá em cima, taxa de juros, a Selic lá em cima, é sinônimo de alerta para fundos de papéis, tá? A gente tem que ficar ligado nisso daí, até para fundos de tijolo também. Bom, vamos voltar aqui para a gente reinvestir os nossos dividendos então, e a gente vai passar aqui agora o VGIR 11 e vamos ver o que dá para comprar com isso daqui. Acho que 3 cotas, quase 4 cotas, não vai dar para comprar 4 cotas, tá? Mas no próximo mês aí que a gente receber os dividendos, a gente reinveste nele de novo, tá bom? Então a gente vem aqui em investir. E eu mostro para vocês na prática, tá? Como se investe em fundo imobiliário. Mais para frente também eu vou começar a investir em ações, vou mostrar também na prática o que eu estou fazendo. Lembrando que isso daqui não é uma recomendação de compra nem de venda, tá? Isso daqui é a minha carteira de investimentos, isso daqui é o que eu faço, isso daqui é o que eu estudo. Dentro do meu entendimento, eu sei o que eu estou fazendo, tá? Então, cada um tem que estudar o seu e entender o que está fazendo para si, para sua carteira, para o seu futuro aí, tá bom? Então, aqui não dou dica de nada, simplesmente mostro o que eu faço com os meus investimentos. Então, entramos aqui em fundos imobiliários, vamos aqui em buscar, digitar o código do ativo, VGIR 11, já apareceu aqui. O mercado ainda está fechado, tá bom? Agora são 9 horas e 26 minutos da manhã. Vou comprar aqui, eu vou agendar a compra. Lembrando que o mercado fica aberto aí das 10 da manhã até acho que 5h30 da tarde. Não sei se 5h30 ou 6 horas, tá? Eu não costumo mexer depois das 5 aí, então não sei se é até 5h30 ou 6 horas. Ó, como vocês podem ver, não está aberto ainda, então vou ter que agendar a compra. Beleza. Ó, não dá para comprar 4 cotas, terá que ser 3 mesmo, mas ó, vai ficar por R$1 e pouco aí, R$1,33. Se eu não me engano. Então, será apenas 3 cotas mesmo, mas tá bom, isso daqui a gente não tá tirando dinheiro do nosso bolso. A gente tá reinvestindo os dividendos. Então, ótimo. Mês que vem a gente já vai começar a receber proventos desse fundo aqui também. Então, cara, isso daqui é muito satisfatório. Vamos agendar a compra aqui. Deixa eu colocar minha assinatura eletrônica. Pronto, vamos confirmar. Ver meus pedidos. Aqui, ó, está agendado com um preço ali de... Deixa eu ver o preço aqui que ficou. 9,17, tá bom? 3 cotas. E quando essa ordem for executada, eu mostro aqui para vocês na prática também como que ficou a composição da minha carteira, beleza? Então, até daqui a pouquinho. Muito bem, galera. É o seguinte, precisei sair para ir trabalhar. Eu deixei a ordem aberta, era umas 9 e pouco. O mercado não tinha aberto ainda. E ela foi executada às 10h15. Então, como eu estava trabalhando, só estou tendo tempo agora depois que eu cheguei. Agora são 3 horas e 15 minutos e aqui já está, ordem executada, compra feita, VGIR 11 na carteira. Vamos dar uma olhada ali se está na carteira realmente. Vamos voltar aqui na tela inicial. A gente vem em FIIs e vamos caçar ele aqui. Então aqui está 3 cotas dele, um total de 27,54. Deu um pouquinho a mais dos proventos recebidos tanto do mês passado quanto desse mês. Se a gente for olhar aqui, ó, proventos. Mês passado recebi 10,28. Esse mês recebi 16,06, então dá quase R$27, tá? Não chega a dar R$27, então passou um pouquinho ali do que a gente recebeu, mas não tem problema, é melhor passar um pouquinho do que faltar, né? Então, beleza, tá aí os meus proventos reinvestidos, como eu falei, no valor de R$27, que ficou as 3 cotas do VGIR, e todo mês que eu receber os proventos de todos os fundos imobiliários que eu tenho em minha carteira, estarei reinvestindo no VGIR 11. O VGIR 11. Então esse aqui será o destino dos nossos proventos, tá? De todos os dividendos que a gente receber. E eu vou colocar uma meta aqui pra gente bater, tá? Sei que vai demorar um pouco aí, acho que um pouco mais de um ano pra gente conseguir bater essa meta. Até porque os proventos que eu recebo aqui é pouco, tá? O valor é muito baixo. Cara, vai dar pra gente comprar de 1, 2, 3 no máximo aí por mês. Então vou colocar uma meta baixa aqui também para a gente bater esse fundo imobiliário apenas com os dividendos reinvestidos de 50 cotas. Assim que a gente bater 50 cotas, a gente dá um novo destino aí para os nossos proventos, tá bom? Recebido todo mês. Mas até lá tem chão ainda, tem muita coisa para acontecer, tem muito aporte para fazer, muito dinheiro para investir e, cara, vamos nessa, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você não quiser perder nada sobre esse conteúdo e não quiser perder nada sobre o que eu faço na minha carteira, se inscreva aí no canal, deixa aquele joinha,
No último dia do mês eu vou tentar trazer um vídeo aqui que é mostrando a minha carteira lá no Investidor 10, tá? Eu vou estar colocando, vou estar mexendo nela junto com vocês. Então, vendendo o Tord 11, comprando o VG 11, comprando o Vino também, comprando mais uma cota do XPML. Eu vou deixar para fazer isso tudo no último dia do mês, tá? Então eu vou mexer nela aqui na prática junto com vocês para vocês verem como é que é, tá bom? Então é isso, voltaremos logo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, fui!